Olá, boa tarde. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu hoje convido você a pegar a sua Bíblia, seu bloco de anotações, aí sua caneta, que eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, compartilhar alguns versículos da Bíblia. Então é importante que você depois vai anotando, vai acompanhando, mas que depois você pegue a sua Bíblia, leia, medite, continua meditando nessa palavra de hoje, que eu tenho certeza que ela vai fazer grande diferença na tua vida. Amém? Eu convido você também a depois entrar lá no YouTube, no canal Páginas Marcadas Renata Fernandes, curtir a página, compartilhar com seus amigos, curtir os vídeos. Lá eu tô sempre postando palavra de Deus, os nossos devocionais, eu tô sempre postando lá. Então eu peço sua ajuda para estar aí engajando comigo nesse conteúdo da internet. Amém? E hoje nós vamos meditar sobre o que tem passado na nossa mente. Porque são tantas coisas que passam na nossa mente. Deus tem falado tanto comigo sobre isso, porque é um turbilhão de pensamento, um turbilhão de informações que vão estimulando ali os nossos pensamentos. A nossa cabeça ela está o tempo todo pensando. Hoje se fala muito sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é o SPA. Para você ter uma ideia da gravidade dessa síndrome, o Brasil ele é considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo. Quando eu li isso eu fiquei chocada, porque eu imaginava que fossem outros países lá da Coreia do Sul, Coreia do Norte, até Estados Unidos, né? Mas não, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 9,3% da população brasileira sofre da síndrome de pensamentos acelerados. E a síndrome de pensamentos acelerados, ela desencadeia vários sintomas: déficit de concentração, ansiedade, queda de cabelo, insônia. Como ela mexe tanto com a gente, causando inquietação, cansaço excessivo, você já acorda cansada. Então, é algo que nós temos que observar na nossa mente, se nós estamos com esse pensamento acelerado, se nós estamos vivendo nesse ritmo acelerado, nesse turbilhão de pensamentos na nossa mente. Hoje é uma forma que você tem para analisar você mesmo. E lá em Filipenses 4, no versículo 8, Paulo ali ele escreve ali uma carta aos filipenses, ali alertando sobre o cuidado que eles deveriam ter com os falsos profetas que estavam se levantando ali na época, com falsas doutrinas que estavam ali confundindo os novos cristãos, as pessoas convertidas ali. Porque na mente delas estavam passando muitas coisas, muitas informações, chegando muita informação errada. Então, Paulo aqui ele está alertando essas pessoas a olharem para si, tomarem conta dos seus pensamentos, observar se elas estavam deixando de pensar algo ou pensar coisas que não estavam acrescentando à espiritualidade delas. Então, por isso eu convido você para acompanhar comigo essa leitura. Lá em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, Paulo está aqui nos mostrando quais são os tipos de pensamentos que nós devemos cultivar na nossa mente. Então, você deve hoje avaliar o que você tem pensado, quais são os tipos de pensamento, o que tem rondado a tua mente. É interessante que na televisão, aí nas séries, né, na TV a cabo, passa tanto filmes de ficção científica, aonde ali se fala sobre os universos, vários tipos de universo. Boa tarde, Tati.
né, de aquela coisa assim de mundos paralelos, né? Ah, tem o planeta Terra aqui, mas existe um outro planeta em outro lugar do universo, ali onde existe vida também. E aí eles vão lá atrás para se comunicar, esses filmes de super-heróis, nasceu num planeta e vive no planeta Terra. Mas se nós pensarmos, nós podemos estar criando um mundo paralelo dentro da nossa mente. Nós podemos estar criando pensamentos que são completamente contrários à palavra de Deus, gerando dentro de nós expectativas, criando ilusões, viajando ali nos pensamentos que não são reais. Nós temos que tomar muito cuidado com o que tem passado dentro da nossa mente, porque muitas vezes estamos criando aí outros pensamentos, outras realidades. E pensamentos errados, eles vão gerar sentimentos errados. Se nós abrirmos lá em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 3 e 4, diz assim, olha: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E nós muitas vezes estamos aí criando ilusões, criando expectativas, né? A palavra de Deus fala que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, na força do outro homem. Nós muitas vezes criamos ilusões na nossa mente, quando que a palavra de Deus diz que Ele guarda em perfeita paz, Ele guarda os nossos pensamentos. Aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, aquele que confia no Senhor, aquele que está ali totalmente enraizado, totalmente aprofundado em Jesus Cristo, este sim estará com seus pensamentos guardados. Lá no livro de Hebreus também, Hebreus no capítulo 3, versículo 1, Paulo está dizendo assim, olha: portanto, santos irmãos, participem do chamado celestial. Fiquem-se os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Nós temos que fixar o nosso pensamento em Cristo Jesus. São muitas as informações que temos, acessos a infinitas informações. Se você entrar na internet e quiser ficar o dia inteiro navegando na internet, você vai ficar, porque a informação, ela não termina ali, são muitas informações, uma dentro da outra. A inteligência artificial vai te dando recursos, mas nós temos que, como Paulo está dizendo, fixar o nosso pensamento. Para quê? Para não sermos confundidos, para não sermos enganados, para não sermos levados por vãs filosofias. Porque, irmãos, os nossos pensamentos, eles são poderosos. E você já pensou nisso? Que quando você está pensando em algo, você pode estar pensando nesse exato momento, olhando para mim. Eu não consigo ver, eu não consigo pesar ou medir o que você está pensando. Somente nós conhecemos os nossos pensamentos e Deus, que é aquele que sonda os nossos pensamentos, porque Ele nos conhece. Mas às vezes você pode estar assistindo uma pregação e você está pensando em muitas coisas. Às vezes você pode estar dentro de uma igreja que você foi lá com o intuito de adorar a Deus, mas você está lá preocupado com a conta que vai pagar amanhã. Você ainda tem que chegar em casa, fazer janta, passar a roupa do marido para trabalhar no dia seguinte. Pensando naquela pessoa que te magoou, para aquela pessoa que te ofendeu. E ali você começa aqueles pensamentos começam a vir. E quando você vai ver, ali o culto acabou, a pregação acabou, a pessoa que estava ali explicando parou de falar e você não absorveu nada. Você não acrescentou em nada na tua vida, porque seus pensamentos estavam divagando. E nós temos que levar cativo todo o nosso pensamento para Cristo Jesus. Amém? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, diz assim, olha: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então nós temos que orar a Deus, pedindo a Ele, Senhor, leva os meus pensamentos cativos a Ti, Deus. Tira toda a confusão mental, tira toda a distração, todo ataque, né? Esses dias nós meditamos sobre a armadura de Deus e lá fala para nós estarmos com o nosso capacete da salvação, estarmos protegendo a nossa mente, porque o inimigo ele está ali o tempo todo tentando nos enganar, tentando nos iludir, nos seduzir. Então, por isso que Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele fala assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, por quê? Quem é o pai da mentira? Quem é que fala mentira? Satanás. Satanás, ele é o pai da mentira. E o que ele fez lá com Eva? Ele enganou Eva. Ele chegou lá nela e foi despertando dúvidas nela. Foi falando mentira. Será mesmo que essa árvore, vocês não podem comer? Será mesmo que é a árvore da vida? Será que Deus faria isso? Será que Deus, ele quer ser só ele poderoso e está enganando vocês? E muitas vezes nós temos esse tipo de pensamento na nossa mente. Será mesmo que vai dar certo? Será mesmo que Deus está falando comigo? Será mesmo que Deus me mostrou? Será mesmo que Deus tirou essa pessoa da minha vida porque ela estava realmente me prejudicando? Ela poderia me prejudicar lá na frente? Ele continua insistindo com a mentira em nossa mente. E muitas vezes quando nós estamos ali preocupados, ansiosos, existe um estudo que foi feito que somente 8% dos seus pensamentos, quando você está passando por problemas, quando você está preocupado, quando você está ansioso, somente 8% desses pensamentos, eles são realmente preocupações reais. Agora, 92% dos seus pensamentos, comprovadamente pela ciência, eles são pensamentos imaginários. São preocupações imaginárias. São medos inexistentes. Não são medos reais. Então, imagina o nosso cérebro. Ele fica pensando 8%. Enquanto 92% está sendo desperdiçado. Está fazendo só para você ficar mais acelerado, com pensamentos mais acelerados, mais inseguro, mais incrédulo com as coisas do Senhor, duvidando da palavra, duvidando das promessas. Veja que como a nossa mente, ela tanto pode ser para você a tua aliada, porque você vai preencher a tua mente com as coisas do Senhor, então você vai estar protegida dessa falsa verdade, como também ela pode ser uma arma, o seu maior inimigo. Porque quanto mais você fica pensando em coisas erradas, quanto mais você fica pensando em coisas negativas, mais você pensa. Já percebeu isso? Parece que aquilo vai tomando conta da gente. E você vai pensando, aí um pensamento puxa para o outro. E assim quando a palavra de Deus fala que um abismo puxa o outro, porque você vai pensando em uma coisa, que vai pensando em outra, que vai levando a outra. Quando você vai ver, você está lá pecando, você está fazendo coisas erradas, porque a tua mente, os teus pensamentos não estão focados em Cristo Jesus, mas estão se distraindo, estão preocupados, a sua mente está sendo preenchida com entretenimentos deste mundo, com preocupações do dia a dia que são passageiras, com as coisas que são totalmente corruptíveis dessa terra. Boa tarde, Márcia. Com coisas que não vão te acrescentar. Muito pelo contrário, vão enfraquecer a tua fé. Então, por isso que ele fala, tudo que for verdadeiro. Aí ele fala, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que é respeitável, em algumas traduções, que fala tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo aquilo que é digno.
digno de respeito, tudo aquilo que é correto. São esses pensamentos que nós temos que buscar, pensar naquilo que é certo, irmão. Se você ficar pensando naquilo que é errado, vai vir uma avalanche de coisas erradas para você pensar. Por isso que nós temos que estar com o nosso pensamento cativo a Cristo Jesus. E aí ele vem falando que muitos pensamentos, Paulo estava dizendo ali, aquelas pessoas, elas não são respeitáveis. São pensamentos aí terríveis. Este povo aqui, ele estava sendo orientado por Paulo, porque ali naquela época estava havendo muita depravação sexual. Então eles tinham que estar com a mente ali focado naquilo que era correto, porque muitos estavam se desviando, muitos estavam se perdendo dos caminhos do Senhor, porque estavam sendo envolvidos. E isso é tão sério que Jesus ele fala lá em Mateus, um versículo que é muito forte, Mateus 5, Jesus ele fala assim, olha, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele alcançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus está dizendo que tudo começa na mente, tudo começa nos seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles vão fazer com que desperte em você sentimentos que são contrários. Então nós temos que ter pensamentos dignos, pensamentos corretos. Eu aqui em casa, eu evito muito na verdade eu quase nem assisto televisão, porque não tenho nada com televisão, mas toda vez que eu ligo a televisão e fico sentada na frente dela, questão de 5 minutos eu tô dormindo. Televisão para mim não dá muito certo. Eu fico parada ali, fico meio ociosa ali, acabo sempre cochilando na televisão. Não sou boa companhia muito para assistir TV. Mas algo que me deixa muito nervosa, se por exemplo tá passando ali o jornal no final da tarde, que aqueles jornais que só passam tragédia. Aqueles canais que, meu Deus do céu, você começa a assistir aquelas reportagens, tudo bem, é a realidade do que nós vivemos hoje, infelizmente é uma realidade. O coração de muitos está se esfriando, é pai matando filho, filho matando pai. Esses dias eu vi uma reportagem de um pai abusando sexualmente da filha dele dentro de uma UTI, enquanto a menina estava sedada, dopada, o pai dentro do hospital. E aí você começa a ver essas coisas, eu começo a ficar tão angustiada, o meu coração começa a acelerar, porque é muita maldade, é muita coisa errada. E aí você começa a ficar pensando naquilo e você começa a ficar inconformada, você começa a ficar triste. Esses programas me deixam triste, chateadas. Boa tarde, Carla. Não me faz bem. Então eu evito, não assisto. Porque depois eu fico pensando nessas coisas. Fico pensando nessas maldades, fico, sabe, pensando em coisas que não me faz bem, não me acrescenta. É a mesma coisa assistir um filme de terror. Na minha casa ninguém assiste filme de terror. Porque além de o filme de terror abrir portais espirituais dentro da tua casa, eu fico com pensamentos terríveis depois. Aquelas cenas ficam na minha cabeça e a gente que acaba tendo a visão espiritual aberta, acaba vendo, né, demônios e vendo toda essa parte aí horrorosa do inferno. Aí você fica assistindo o filme, depois vendo, eu não dou conta. Eu não dou conta. Então não quero ocupar a minha mente com essas coisas. Não quero. Então nós temos que começar a filtrar. Nós temos que ter um filtro, irmãos. Não, isso aqui não me acrescenta. Então eu não vou ler, eu não vou assistir, eu não vou falar. Eu vou colocar a minha mente cativa para Jesus. Por quê? Nós vamos nos contaminando. E aquilo vai crescendo dentro de nós. Tem gente que você conversa e ela assiste tanto esses programas, né, de telejornalismo, que tem essa até um pouco de sensacionalismo, que é o que prende as pessoas ali,
que ela só conversa isso. Não sei se você já conheceu alguém assim, eu conheço pessoas assim, que ela só conversa aquilo parece, aquelas notícias parece que fazem parte da vida dela. Elas não conseguem pensar em outras coisas. E só fala daquilo, e só fala de corrupção, e só fala de política, de presidente, que isso, que aquilo. Gente, isso aqui não vai acrescentar nada a nós. Nada. Paulo está dizendo, tenha pensamento respeitoso, tenha pensamento correto, tenha pensamento justo, pensamento verdadeiro. Aí ele continua dizendo, tudo aquilo que é puro, amável e de boa fama. Nós temos que ter pensamentos puros. E quando Paulo está falando de pensamento puro, ele está falando de pureza moral, irmão. Tem gente que só pensa besteira. Só tem besteira na cabeça dela. Em Efésios capítulo 4, do 17 ao 24, Paulo está dizendo assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha isso, pensamentos inúteis. Nós temos que sair fora disso, de pensamentos inúteis. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, aqui ele estava dizendo ali nessa carta de Efésios, como o povo ele estava completamente perdido, com a mente obscura. Tem pessoa que só sabe falar imoralidade, só pensa isso. Quantos casamentos, quantos relacionamentos que acabam por conta da pornografia. O homem não está lá traindo fisicamente, ou o homem ou mulher, porque tem muita mulher também que procura pornografia. Então ele não está lá fisicamente cometendo o ato, mas está ali na internet. Está ali vendo aquilo, com pensamento, só pensa nessas coisas. Então Paulo está dizendo que isso, nós temos que sair disso, pensar naquilo que é puro. Crianças hoje são sensuais. Quantas meninas que você vê na internet, meninas pequenininhas de 5, 6 anos, dançando, rebolando, músicas aí desses funks terrível. Irmãos, outro dia eu fui numa loja aqui no centro, dessas lojas tipo de R$1,99, que eu fiquei envergonhada de estar dentro daquela loja, porque estava tocando uma música de fundo, e era um funk tão nojento, mas ele era tão pesado, que eu me senti mal de estar lá dentro, porque eu me senti com vergonha como mulher de estar ouvindo aquilo, porque as coisas que aquele menino que cantava falava a respeito da mulher, eu me senti ali totalmente invadida. Eu me senti tão mal ali que eu não consegui ficar dentro da loja. Porque aquilo ali parece que contamina. Aí você sai daquilo, parece aquela música demoníaca, vem e te persegue com aquelas palavras horrorosas. Então ele está dizendo, pensa naquilo que é puro, pensa naquilo que é amável. Paulo fala lá em Gálatas, no fruto do Espírito, sobre um dos frutos do Espírito sermos amáveis. Temos um coração amoroso, pensarmos nas coisas do céu, nas coisas amar o próximo, fazer o bem para o próximo. Provérbios 15:4 fala que o falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Irmãos, a boca fala o que o coração está cheio. Nós colocamos para fora aquilo que nós estamos pensando, aquilo que faz parte da nossa mente. Então nós temos que tomar cuidado. Que tipo de pensamento está passando dentro de nós? Porque esses pensamentos, eles geram sentimentos. Então o que está sendo gerado dentro de nós? Vamos tomar cuidado.
sabe, com músicas, com programações, com coisas da internet. Toma cuidado. Vai ouvir, quer ouvir uma música? Ouça uma música que fale do Senhor, que exalte o Senhor. Uma música que fala do quanto Deus é bom, do quanto Ele é grande. Aí você fica ouvindo essas músicas seculares, que ficam lá, sempre música do homem traído, da mulher traída, que foi abandonado, que encheu a cara. Pelo amor de Deus. Essas músicas de funk, que eu acho que é a pior gênero que existe hoje nesse mundo, é o funk. Porque as músicas são terríveis. Então vamos ocupar a nossa mente com as coisas do céu, com aquilo que vai encher teu coração de alegria, encher da presença de Deus, com aquilo que vai glorificar o nome do Senhor, aquilo que vai te dar esperança, vai te dar alegria para você continuar no caminho. Amém? Paulo ele fala ali sobre pensamentos de boa fama, que são o quê? São os pensamentos dignos de serem comentados. Que é o quê? Encher a nossa mente com as coisas do céu. Paulo ele fala lá em Romanos 12:2, e não vos conformeis com as coisas deste século, mas sede renovadas e transformadas a vossa mente. Então nós não podemos nos moldar. Hoje é assim, então eu penso assim. As coisas mudaram, então isso aqui faz parte agora da minha verdade, da minha vida. Não! Ele está dizendo para nós não nos conformarmos. Nós não podemos nos conformar com pensamentos sujos, com pensamentos contrários à palavra de Deus, com pensamentos demoníacos. Cantores aí cantando músicas que é totalmente enaltecendo Satanás. E às vezes está cantando uma música em inglês, nem sabe que está cantando, está exaltando o diabo dentro da tua casa. Então nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que ter certeza daquilo que está entrando na nossa mente, irmão. Para não trazer podridão, para não trazer afastamento das coisas do Senhor. Toma cuidado com aquilo que você está lendo, com o que você está ouvindo, aquilo que estão aí te mostrando, falando. Por isso que nós temos que ter uma vida com o Senhor, para nós não sermos enganados pelos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsas doutrinas aí que estão, palavra do Senhor distorcendo, pessoas criando aí doutrinas de homens. Se você está firmado na palavra de Deus, você não vai ser enganado. Agora, se você tiver aí, como o Tiago fala, como um homem de ânimo dobre, oscilando, cada hora é uma coisa, cada hora está frequentando um lugar, cada hora pensa numa coisa, você é alvo fácil para o diabo. Se nós dermos legalidade, irmãos, na mentira, na nossa vida, nós estamos abrindo a porta, escancarando a porta para o diabo entrar e fazer o que ele quiser. Então nós não podemos viver na mentira. Nós temos que viver a verdade, pregar a verdade, desejar a verdade de Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Paulo ele continua dizendo: tudo que tem virtude e louvor, tudo que tem virtude, tudo aquilo que é bom. Tem gente que acorda de manhã já pensando em quem prejudicar. Tem pessoa que acorda de manhã já naquele humor, que vai comprar pão, já xinga já o balconista, já sai acelerando, sai buzinando, chega na fila do banco, reclama para um, reclama para outro. Porque dentro da cabeça dela só tem pessimismo. Dentro da cabeça dela só tem palavras amargas. Porque eu dou o que eu tenho. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. Então dentro de mim tem que haver virtude. Para eu dar virtude, para eu fazer o bem, para eu desejar o bem do outro, do próximo, fazer o bem pelo próximo, amar o próximo. Então eu tenho que ter esses pensamentos, pensamentos bons, pensamentos de orar pelas pessoas, desejar
a bênção sobre a vida delas, a se alegrar com os que se alegram. Sabe, desejar que aquela pessoa realmente conquiste, que ela consiga. Agora tem gente que está o tempo todo só desejando a vida do outro, só querendo a vida do outro, só apontando a vida do outro. E esses pensamentos governam a mente dessa pessoa. Ela não consegue pensar em outro tipo de coisa, só quer viver a vida do outro. Pensa na vida do outro 24 horas por dia, vive em função do outro. E não em função de Deus, não para glorificar a Deus, louvar a Deus. Quando ele fala pensamentos de louvor, são pensamentos do alto. Tem que passar na nossa mente. Nós temos que fixar pensamentos na nossa mente de louvor a Deus. O Senhor é bom. Grandes coisas o Senhor está fazendo. Outras mais Ele fará. O meu Deus é justo, o meu Deus é fiel. Ele é poderoso e soberano sobre todas as coisas. Nós temos que pensar sobre as coisas do alto. Quantas promessas, quantas palavras que o Senhor tem ao nosso respeito para nós vivermos aqui nessa terra. Quantas bênçãos que o Senhor quer derramar. Mas Ele vai derramar naqueles que estão com o seu coração aberto. Com aqueles que querem receber a bênção. O Senhor não vai abençoar aquele que não quer, aquele que não crê. Aquele que só reclama, que nunca tá bom, nunca tá feliz, sempre quer mais, aquela pessoa que é ingrata. Sabe, quanto mais eu penso em louvar ao Senhor, quanto mais eu próxima dele eu estou, mais eu vou viver as coisas que ele tem para minha vida. Porque eu estou em sintonia, eu estou conectada, o meu coração está conectado ao dele. Os meus desejos são os dele, porque eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo. Então eu vou pensar nas coisas do céu, vou pensar nas coisas do alto. No Salmos 19, no versículo 7, diz assim, olha: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Então eu tenho que pensar nessas coisas, o quanto ele derrama alegria, o quanto a alegria do Senhor, ele é a minha força, o quanto eu elevo os meus olhos para o céu e eu sei que de lá vem o meu socorro. Então eu vou pensar nessas coisas, eu vou pensar nas coisas do alto, eu vou pensar na palavra de Deus, eu vou ocupar minha mente com aquilo que é incorruptível, com aquilo que não vai ter fim. Eu vou pensar nas coisas da eternidade. Não adianta eu ficar preocupada, ai meu Deus, mas agora mais uma praga vindo, mais não sei o quê, ai agora é o fim, o que eu vou fazer da minha vida? Ai eu vou morrer, e se eu morrer, e se vierem na minha casa me prender, e se vierem matar os meus filhos, e se vierem me forçar a colocar o chip, e se não... Irmãos, vamos pensar nas coisas do céu. Vamos nos fortalecer em Deus, porque se nós estivermos fortalecidos no Senhor, nada nem ninguém vai nos abalar. E nós temos que entender que morrer é lucro, porque nós estaremos com Cristo Jesus. Então nós temos que estar firmado em Cristo, fortalecido nele, cada vez mais vivendo a palavra de Deus, porque os dias não estão sendo fáceis e vão ficar pior. E se eu ficar só olhando para o pior, eu vou deixar de me fortalecer em Deus. Então eu tenho que me fortalecer nele. Viver aquilo que ele tem. Viver cada dia o seu próprio mal. Eu não posso ficar aí pensando no que pode acontecer, em como vai ser, mas como que vai ser, quando que... Nem Jesus sabe. Só Deus sabe. Que dia será que Jesus voltará? Então nós temos que fazer a nossa parte agora, que é buscá-lo de todo o nosso coração. Porque aquele que busca,
de todo o coração o encontra, o acha e passa a viver no centro da vontade dele. Nós temos que ocupar a nossa mente, porque somente ele é que pode dar a paz que nós tanto precisamos. Então temos que ocupar nossa mente com o Senhor. Amém? E para encerrar, eu quero ler para você 2 versículos são 2 versículos que eu amo, que eles estão praticamente todos os dias no meu coração, nas minhas orações, eles fazem parte do meu dia a dia. Amém? Eu vou ler primeiro Isaías 55, 8 e 9, que diz assim o Senhor: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor são muito além do que os nossos. Então nós temos que nos entregar a Ele, para vivermos todos os planos que são perfeitos ao nosso respeito. Depois Jeremias 29, do 11 ao 13, o Senhor diz assim também, olha: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, se o Senhor ele tem planos ao nosso respeito, o Senhor tem um futuro para nós vivermos, por que nós vamos ocupar os nossos pensamentos com tudo aquilo que é contrário aos planos de Deus? Se Deus já tem o plano pronto, já está tudo pronto, já tem data, hora para acontecer. Então eu vou ocupar os meus pensamentos com as coisas dele, com as coisas do Senhor. Porque aí eu vou viver tudo debaixo de uma ordenança, tudo debaixo de uma cronologia celestial. Então eu vou viver o melhor. Mesmo que eu passe por atribulações, por lutas, porque os planos de Deus também têm a sua parte de luta, de dor para nós, porque nós estamos aprendendo, nós também estamos sendo aperfeiçoados, também estamos sendo renovados pela graça do Senhor. Mas eu vou entender que quando eu estou com Ele, independente do que eu passar, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida e Ele tem o melhor para mim. Eu vou entender que todas as coisas, elas estão cooperando para um bem maior, que está em Deus. Então eu vou ser grata pela graça do Senhor. Eu vou ser grata porque a misericórdia dele se renova. E eu vou fazer de tudo, todos os dias, para ter os meus pensamentos elevados aos céus. Para que os meus pensamentos sejam os mesmos pensamentos do Senhor. E não sejam pensamentos da minha carne, pensamentos totalmente perturbadores, pensamentos pecaminosos, pensamentos imperfeitos que não vão me levar a nada. Vão me levar a crises de ansiedade, a perturbação mental, vão me levar ao pecado. Então, nós temos que, como Paulo disse nessa carta, nós temos que estar atentos com os nossos pensamentos, irmãos. Atentos. Então, ele termina assim dizendo, eu vou ler novamente só para nós orarmos e encerrarmos aqui. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for digno de louvor, pensem nessas coisas. Comece a partir de hoje a pensar nessas coisas. Se até hoje você não conseguiu pensar nessas coisas, peça ao Senhor que venha sobre você, venha sobre a tua mente, venha te limpar, venha te purificar, para que você, a partir de hoje, comece a pensar nessas coisas. Comece a fazer planos debaixo da vontade do Senhor. Comece a descansar nas promessas, na palavra de Deus. Amém? Vamos sair dessas estatísticas da síndrome do pensamento acelerado. Vamos ocupar nossa mente com aquilo que realmente vale a pena, com aquele que é o único caminho, a única verdade, a única vida que é Cristo Jesus.
e vamos deixar de lado tudo aquilo que nos confunde, tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Amém? Para nós podermos passar por todos esses dias que estamos passando agora e pelos que virão na presença do Senhor. Para juntos estarmos lá com Deus por toda a eternidade. Amém? Em nome de Jesus. Então eu quero orar nesse momento com você. Que você, nessa hora, se você puder, fechar os seus olhos e entregar o seu coração a Ele. Que não seja um ato religioso. Se você não tem como fazer isso agora, nem ore de qualquer jeito. Ore depois. Quando você tiver um tempo com o Senhor. Separe um tempo para você orar, refletir, fazer uma autoavaliação do que tem passado na tua mente. Repreenda em nome de Jesus os pensamentos contrários, aquelas coisas, as mazelas, aquelas coisas que têm perturbado você, tirado do teu sono. Repreenda. Tome conta da tua mente. Tome conta da tua mente. Que ela esteja totalmente aberta para o Senhor. Que ela esteja totalmente cativa a Cristo Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós, neste momento, Deus, nesta oração, Pai, nós entregamos, Senhor, os nossos pensamentos, daquilo que tem passado na nossa mente, Deus. Senhor, são tantos pensamentos, o Senhor sabe de todos eles, porque o Senhor nos conhece, Deus, no mais profundo de nós mesmos, Deus. E nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, se existe, Senhor, algo dentro de nós que não tem agradado ao Senhor. Senhor, se nós estamos pensando coisas, Pai, que não agregam, coisas que não edificam, coisas, Senhor, que tem nos afastado, Pai, de Ti, que o Senhor venha agora revelar a cada um de nós, Deus. Revela, Deus. Revela aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser deixado, aquilo que precisa ser renovado e transformado pela Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos estar por inteiro ao Senhor. Nós queremos, Senhor, viver uma vida verdadeira com o Senhor, uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Deus, visita cada coração, visita, Senhor, cada casa, cada família aqui representada e derrama, Deus, a paz do Senhor. A paz do Senhor, aquele que está com o pensamento acelerado, Deus, aquele que não consegue, Senhor, ordenar, Pai, os pensamentos, alinhar, Deus, as emoções, que o Senhor venha agora com uma palavra de ordem, porque o Senhor é Deus de ordem, o Senhor é Deus das coisas no lugar. A paz que o Senhor dá, somente a paz que o Senhor dá, ela não tem bagunça, ela não tem coisa fora do lugar, ela não tem nada quebrado, porque o Senhor é perfeito. Nada que o Senhor começa, Senhor, fica sem terminar. Os planos do Senhor são perfeitos e são os melhores para a nossa vida, Senhor. Então, nos alinha ao Teu querer, a Tua vontade perfeita, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Que hoje haja, Senhor, um mover sobrenatural dentro da nossa mente, Pai. Nos leva, Senhor, a pensamentos do alto. Venha, Senhor, como Paulo disse, Senhor, transformando, renovando a nossa mente. Vem, Senhor, com uma mudança, uma renovação completa na nossa mente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira todo engano, toda confusão, toda distração, Pai, deste mundo, Senhor. E que nós possamos realmente viver uma vida inteira e verdadeira, Pai, com o Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nos guarde, nos livre, Deus, de todo o mal. É o que nós te pedimos e já agradecemos, porque sabemos que tudo o que o Senhor faz é maravilhoso, é lindo e é perfeito. E grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas e através de nós, Pai. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, Selma. Irmãs, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Você que está entrando agora, assista desde o começo, porque hoje nós falamos sobre os nossos pensamentos, tudo aquilo que agrega, tudo aquilo que afasta. Paulo, ele nos diz lá em Filipenses,
o que nós devemos pensar. Então assista depois com calma, anote, grife na sua Bíblia, medite, ore em cima da palavra, se rasga diante da presença do Senhor, amém? Porque eu creio que muitos pensamentos vão ser renovados e transformados para a glória do Senhor, amém? Mas o Senhor, Ele age sobre aqueles que querem, sobre aqueles que desejam, sobre aqueles que buscam verdadeiramente viver na palavra de Deus. Então, seja você um desses. Busque a Deus, entregue-se totalmente, se lance aos pés da cruz, rasga teu coração, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Amém? Eu creio também, Selma, em nome de Jesus. E eu espero vocês amanhã, às 8 da manhã. Amém? Hoje eu não consegui vir de manhã, porque hoje foi dia de receber mercadoria aqui, e aí eu não dá certo. Cada vez que eu sento, toco o interfone, não consigo entregar com excelência o que Deus entrega. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, eu espero você para nós meditarmos na palavra de Deus. Amém? Um beijo para você. Fica com Deus. Deus abençoe sua tarde, a sua noite, em nome de Jesus. Até amanhã.